Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro dominical nesse começo do ano de 2025, que promete certamente muitas emoções, mas com um diferencial muito importante em relação a anos anteriores. Nós voltaremos a discutir situações da nossa realidade concreta, sobretudo no mundo da economia. Isso porque algumas situações que estão sendo colocadas vão exigir, de fato, alguns enfrentamentos, muitos debates. Isso sempre ajuda com que a opinião pública do nosso país consiga entender melhor alguns aspectos. Sobretudo porque nós teremos um coro permanente da extrema-direita tentando o tempo todo dizer que o Brasil está indo para um buraco, o Brasil está afundando, enfim. E esse é o discurso também de muitos veículos de comunicação em atendimento aos seus sócios no mercado. Como eu sempre comentei aqui com vocês, essa extrema-direita barulhenta, negacionista e absolutamente insana que nós temos aqui no Brasil, sempre provocou com as suas atitudes políticas, nas redes sociais sobretudo, uma distração da sociedade para que ela não perceba exatamente os problemas concretos que nós voltaremos a discutir. Eu vou abrir o nosso encontro de hoje trazendo para vocês aqui um fato muito interessante que certamente você dará algumas boas risadas. E trarei algumas cenas e algumas informações muito importantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante também convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha para o nosso clube de membros e também se inscreva lá no nosso novo canal de cortes do Portal do José, onde eu sempre coloco vídeos mais resumidos ali, tá legal? Então, vamos aqui aos nossos temas. Começando aqui com essa situação aqui, gente. Olha que manchete bonitinha, né? Acho que dá para vocês lerem aí. 2025 terá 4 feriados prolongados. Ou 5 se Bolsonaro for preso. É o que tem de gente com caixas e mais caixas de fogos, cervejas armazenadas, não está no gibi. Mas essa manchete é do caderno Sensacionalista, que é publicado em alguns jornais aos domingos, né? Obviamente com a pitada de humor muito grande, mas enfim, ela guarda um fundo de verdade, né? Depois de um 2024 com feriados mirrados, 2025 chega para alegrar os brasileiros. 4 feriados prolongados estão garantidos no calendário. E a promessa é de um quinto. Depende apenas de um acontecimento especial: a possível prisão de Jair Bolsonaro. A notícia já movimenta setores estratégicos. As cervejarias aumentaram a produção, prevendo um aumento de consumo. Ativistas estão pedindo escala 5x2. 5 dias de trabalho e 2 para celebrar, comentou um analista. Empreendedores também estão animados. Vão vender fixador de dentadura e organizar bingos na porta do presídio. Uma palavra de ordem já vem sido ouvida nas ruas. Sem anistias. Vamos enforcar todos. Os feriados, no caso, né? Então, muito irônica, mas a ironia sempre carrega um fundo de verdade. Por isso que a gente sempre dá boas risadas, né? Gente, nos nossos 2 vídeos anteriores, como eu toquei em temas muito sensíveis, o YouTube não compartilha, né? Não recomenda. Somente as pessoas que sempre estão aqui no nosso portal é que acabam assistindo. Então, se você não assistiu, assista os vídeos anteriores que eu fiz representação contra crimes que esse bolsonarismo insano continua a cometer e eles têm que ter consciência que não pode ser assim, né? Fazer apologia de criminosos, de pessoas que destruíram vidas de outras pessoas, enfim. Aqui está a foto aqui de uma dessas criaturas, né? Não vou dizer o nome, porque a plataforma, como eu disse para vocês, dá sempre uma limada, né? Isso era previsível, mas eu não podia deixar de falar dos temas colocando as palavras com o sentido que as palavras têm, a importância que elas têm e a luta que nós temos que fazer contra esse tipo de gente insana e criminosa. Bom, agora eles arquem com as consequências. Com um ano à frente da PGR, Paulo Gonet, né, começa 2025 sob a expectativa de denúncia contra Bolsonaro. Então, no primeiro momento ali eu mostrei para vocês uma coisa com ironia, mas o fato é esse aqui, que o Procurador-Geral da República está se movimentando. Gente, ninguém cancela férias, ninguém cancela recesso, se não tem um propósito no meio dessa história, né? Então, o senhor Paulo Gonet ainda está devendo muito para a sociedade brasileira. Nós esperávamos que
tivéssemos no Brasil atitudes mais céleres, mais rápidas, elas não estão acontecendo. No entanto, muitas pessoas que têm uma calma maior, têm uma paciência maior, afirmam que esse tipo de comportamento do senhor Paulo Gonet é justamente para oferecer denúncias absolutamente irrefutáveis, que faça com que, de fato, a criatura, o criminoso maior da nação, vá parar na cadeia. Nós teremos esse ano aqui no Brasil muitos embates, e os embates serão promovidos sempre por insanidade da extrema-direita junto com o mercado, como eu tenho dito aqui para vocês. Então, nós vamos ter muitas situações aqui desafiadoras, né? Mas sempre a gente acaba desmascarando essas criaturas. E isso sempre com esse pano de fundo que agora se apresenta, que é o governo Lula entrando nos debates para ajudar na confrontação dessas mentiras todas, dessas insanidades todas que essa gente joga todos os dias, porque senão aquilo que eles falam sempre acaba prevalecendo. Então, esse ano nós teremos contrapontos. Já se tem notícias aí que o presidente vai participar de vários canais aqui no YouTube, vai dar entrevistas, enfim, temos aí situações que estão apontando muito interessantes. Porque o discurso do quanto pior, melhor é o discurso do bolsonarismo insano. São criminosos, né? Esse aqui que usa a camiseta do torturador, né? Enfim, vem com esse tipo de fala aqui. O Brasil está quebrando, entenda o cenário econômico de 2025. Olha só, o filho do genocida, que genocida também, ele ignora que no plano macroeconômico aqui no nosso país, enquanto o pai dele estava ali de fantoche, de boneco do posto, porque quem mandava era Paulo Guedes, os números foram devastadores para a sociedade brasileira. Ninguém melhorou de vida aqui nesses 4 anos de Bolsonaro, mas a gente vê isso aqui, ó. Mas eu te adianto, ele não vai fazer isso. Porque se ele reduzir Ele está falando de Lula, né? Se ele reduzir investimentos... seu gasto, ele vai reduzir o seu capital político. E a coisa que o Lula e a esquerda mais prioriza é o poder. Depois, lá no final, quem sabe, vem aí o interesse da população. Saudades dos tempos de Bolsonaro e Paulo Guedes. Mas a gente tem que resistir. Saudade no quê, cara pálida? Aponte uma coisinha concreta que melhorou para o cidadão brasileiro. O discurso, gente, é sempre em linha com isso aqui, ó, dos grandes jornais, né? Sempre em linha a gente vê isso aqui, ó. Enquanto a extrema-direita vai falando uma coisa pelas redes, os jornalões vão trazendo as especialistas, os especialistas com esse tipo de avaliação. Helena Landau, Brasil vive crise de credibilidade. E é Lula que precisa mudar essa percepção. De um certo modo, o presidente vindo para o embate vai ajudar a melhorar muitos entendimentos sobre muitas coisas aqui no Brasil, né? Porque nós teremos consequências. Esse aumento do dólar aí, isso vai impactar a economia aqui do Brasil. Disso não há a menor dúvida. Mas aí, gente, a gente olha o que foi o governo do criminoso e os grandes veículos de comunicação fizeram uma vista muito grossa em relação à maior iniquidade que nós tivemos aqui no nosso país. Quando começou a pandemia, a primeira providência dessa gente criminosa e bandida foi jogar dinheiro para banco. Notícia resgatada aqui no Infomoney. Com crise, o Banco Central já anunciou 1,2 trilhão de reais em recursos para bancos. Os recursos têm como objetivo manter a liquidez do sistema. Gente, eles jogaram dinheiro para banco emprestar dinheiro para a gente, para o cidadão comum, para os pequenos empresários. Eles retiveram esse dinheiro e aplicaram esse dinheiro, fizeram uma montanha de dinheiro com esse tipo de patifaria. Isso era para ter uma CPI no Congresso Nacional, enfim, mas isso acaba não sendo denunciado. Os veículos de comunicação não abordam isso, são todos mancomunados com o sistema do rentismo, o sistema financeiro. Mas esse foi o retrato do governo do genocida, né? Déficit histórico sem precedentes deixado por Bolsonaro nas contas públicas chega perto dos 800 bilhões e complica a vida do governo Lula. Por quê? Porque foram feitas várias isenções, foram feitos vários empurros com a barriga de uma série de recursos. Por exemplo, o inelegível, ele praticamente obrigou que os estados não cobrassem ICMS durante aquele período eleitoral para a gasolina e o diesel ficarem mais baratos. O que aconteceu? Ele perdeu a eleição e os governadores todos que foram eleitos vieram para cima do governo atual e falaram: olha, nós perdemos muita receita, vocês têm que pagar para a gente aí, os estados foram pressionados. Então quem pagou foi o governo, atual governo Lula, nesse tipo de falcatrua, de banditismo. Coluna do José Paulo Kuffer: bagunça deixada por Bolsonaro explica déficit recorde nas contas públicas. O Bolsonaro não pagou precatória,
vendeu o estatal e colocou isso como se fosse uma boa administração. Enfim, se vender tudo, você deixar as pessoas morrerem de fome, como na Argentina está acontecendo agora, você consegue ter ali um resultado, né, aparente melhor. Bolsonaro eleva a previsão de déficit para 233 bilhões e 600 milhões em 2021. Esse é o site do Senado. Calote de Bolsonaro. Saiba por que Haddad culpa o ex-presidente pelo déficit de 230 bilhões e 500 milhões de reais. Pagamento de dívidas judiciais sem possibilidade de recurso e compensação a estados por redução de imposto afetaram o desempenho nas contas públicas. Então, o que nós tivemos, gente, foi um governo de criminosos a serviço do sistema financeiro, do rentismo aqui no nosso país, com essa extrema-direita barulhenta, sempre atraindo atenção para outros aspectos, sempre colocando medo no nosso país. Enquanto a economia estava sendo tratada por esses gangsters, essa gente ficava dizendo, olha, se o Lula ganhar as eleições é o comunismo, se o Lula ganhar as eleições vão fechar igrejas, e a ideologia de gênero, e vão destruir a família, enfim, essa patifaria toda. Só que agora, esse discurso patife, ele deu uma arrefecida, porque mesmo as pessoas mais fundamentalistas, as mais sectárias, as pessoas que se comportam como membros de uma seita, elas estão percebendo que nada disso aconteceu. E o governo vai ter que se comunicar muito bem para mostrar que essas pautas medonhentas, que o Brasil ia virar comunismo, que o socialismo ia ser implantado, essa visão totalmente tosca e mentirosa, que isso de fato eram visões mentirosas, toscas e politiqueiras. E isso vai fazer com que esses setores ligados ao conservadorismo, a religiões, enfim, eles tenham uma atenção agora maior voltada para situações do mundo concreto, desde que haja uma habilidade para que esses temas sejam colocados em perspectiva, sejam colocados para o debate público, sejam colocados para explicar para o cidadão brasileiro por que que eventualmente nós vamos ter um aumento na carne, nós vamos ter um aumento no arroz, no feijão, em tarifa pública, e como é que o governo tem que fazer para reverter, para enfrentar essa situação. Porque, gente, se nós tivermos uma economia que não entregue ao cidadão aquilo que um governo tem que entregar, olha, com a desinformação que nós temos no Brasil, 2026 promete ser um ano muito complicado, com muitas vitórias dessa extrema-direita no parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara. O momento de começar a estabelecer uma estratégia é agora. É por isso que eu estou aqui e a gente vai seguir aqui nosso combate. Olha, não esqueça de assistir os nossos outros vídeos e mande seu comentário, tá legal? Um grande abraço, tchau!